Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais uma aula de língua portuguesa. Iremos continuar com nossa discussão sobre discurso, situações de comunicação e interlocutores. Eu trouxe essa charge aí para que a gente inicie a nossa discussão, certo? E para que a gente entenda realmente o que vem a ser situação comunicativa, os participantes dessa situação e a construção dos discursos, né? Para começo de conversa, né? A gente tem que entender o contexto, né? A situação discursiva, né? O momento em que houve a conversação. O tema dessa charge é o aquecimento global, né? Nós temos aí dois interlocutores, né? São os atores envolvidos na situação discursiva. Um dos personagens, né? São dois ursos, né? Dois ursos polares. Um dos personagens, pela expressão, né? Pelo gesto, demonstra estar com muito calor, né? Nós só ficamos sabendo, conhecendo, né, a fala de um dos personagens. Esse personagem que parece estar com mais calor, ele parece estar se abanando, mas não sai nenhuma fala, né, dele. O segundo urso diz o seguinte: vai lá, palhaço, e vê se os caras não querem fazer um outro comercial da Coca-Cola. Mas avisa que tá morna. Nós temos aí uma crítica, né, ao consumismo, né, que nós temos aí uma crítica, né, sobre o consumismo, né? Nós vemos que os prejudicados, né, somos nós mesmos. Nesse contexto apresentado aí pelos ursos, né? Quando ele disse que a Coca-Cola, promovida pelo comercial, né, no qual eles foram participantes, não vai fazer com que o calor passe, né? Porque a Coca-Cola pode trazer um prazer momentâneo, mas ela não vai diminuir a temperatura da Terra, né? Então, nossos atos, né, nós seres humanos, é que temos feito com que o aquecimento global só piore a cada dia, né? Nós estamos penando aí com esse calor. Retomando, né, o nosso conteúdo, na página 23 do livro de vocês. Abram aí, por favor. Peguem um lápis, borracha para fazer as anotações. Vamos retomar novamente a crônica Comunicação que nós lemos lá na primeira aula, né? Essa crônica ela organiza as vozes dos personagens por intermédio de um diálogo. Então, sobre isso, responda. Letra A. No segmento de texto, que indica a fala dos personagens. Como é que a gente identifica que se trata de fala de personagens, né? Como é que a gente identifica que é a fala do vendedor e do comprador? Essas falas, né, elas são apresentadas primeiro pelo narrador, né? O narrador ele faz uma introdução. Imagine-se entrando em uma loja e aí em seguida vem a fala: posso ajudá-lo, cavalheiro? Nessa introdução, né, das falas, nós reconhecemos que se trata de falas porque elas estão entre aspas, né? Essas aspas é esse sinal aqui, tá vendo? Essas aspas, elas servem
para indicar as falas do personagem no texto, né? Letra B. Na crônica, de qual personagem é a primeira fala? Posso ajudar o cavalheiro. De quem é essa fala? Do vendedor, né? Porque a fala demonstra uma ação discursiva do personagem, né? Que indica a situação apresentada pelo narrador, certo? Letra C. Com quem esse personagem dialoga? Com quem é que ele está falando, né? O vendedor está falando com quem? O que no texto possibilita reconhecer o seu interlocutor? O interlocutor é um comprador ou um cliente, né? Então, é possível constatar isso pela introdução do narrador. E por que o comprador responde a pergunta inicial com uma réplica? Pode, eu quero um daqueles. Então, a gente consegue identificar o interlocutor, né? Pela construção do discurso dele. Se ele diz eu quero um daquele, né, ele está procurando alguma coisa. E como o narrador ele já introduziu dizendo que a situação se passava em uma loja, então aí a gente consegue afirmar que se trata de um comprador. 2. Leia as informações do quadro sobre discurso, situação comunicativa e interlocutores. Para enunciar um discurso, além dos recursos expressivos, ou seja, o conjunto de signos utilizados, né, outros elementos devem ser considerados. Então, além das palavras utilizadas, né, a gente deve considerar o locutor e o locutário, ou seja, as pessoas que participam, né, da situação discursiva. No texto comunicação, nós temos aí o locutor, né, o vendedor, o locutário, o comprador, a intenção dos interlocutores, qual era a intenção dele? Vender produto ou comprar o produto, em se tratando do comprador. E o contexto, né? A situação de comunicação. Que situação é essa? Nós temos aí uma venda, né, de produto. Numa situação comunicativa, né, nós precisamos considerar o assunto, os interlocutores, ou seja, as pessoas ou personagens envolvidos, profissão que exercem, posição social, costumes, crenças, valores, variedade linguística, repertório de grupo social, entre outros. O lugar e a época em que ocorre a situação de comunicação, a interação, a intenção dos interlocutores com o discurso. Letra A. Em relação à situação comunicativa apresentada na crônica, qual é a posição social dos personagens? Que valores sociais eles a legitimam? E o cliente ele apresenta assim, situação social de vantagem, né, em relação ao vendedor, pois cliente sempre tem razão, né? Vocês já ouviram esse ditado, né? Então, nessa situação, a posição social do comprador tem mais vantagem do que a do vendedor. Letra B. Quais as intenções dos interlocutores? A intenção do vendedor é atender o cliente da melhor maneira possível. Do comprador é lembrar o nome do objeto e adquiri-lo. Com base em suas respostas às questões da atividade 1 e 2, apresento um resumo da situação comunicativa que envolve os personagens da crônica. Esse resumo é muito particular, né? Então, cada um de vocês vai fazer um pequeno comentário, né, da situação comunicativa que envolve esses personagens. Que situação se trata? Vocês vão comentar sobre isso, certo? 4. Numa narrativa ficcional, como é o caso da crônica,
a situação comunicativa criada, na qual os personagens são envolvidos e uma situação relacionada à produção do texto literário jornalístico. Leia as informações a seguir sobre o autor e o livro do qual foi retirado o texto. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936, em Porto Alegre, onde mora até hoje. É autor de livros e de colunas publicadas nos jornais O Globo, O Estado de São Paulo e Zero Hora. Sua obra literária é diversa, com livros infanto-juvenis, de humor, quadrinhos, crônicas e romances. Muitos de seus livros foram adaptados para o cinema, a TV e o teatro. O livro Amor Brasileiro, do qual a crônica Comunicação faz parte, é constituído de uma série de crônicas escritas sobre temas variados para o Jornal do Brasil, entre setembro de 1975 e setembro de 1976, e foi publicado em 1977. Agora responda. Letra A. Quem são os interlocutores da situação comunicativa criada em relação à produção e recepção da crônica? O autor, né, Luiz Fernando Veríssimo, e os leitores do Jornal do Brasil, né? E na época, os do livro Amor Brasileiro e Agora Você, né, aluno, nesse livro também, né? Letra B. Quais podem ser as intenções desses interlocutores? O do autor, com a intenção do autor, né? A de apresentar uma reflexão bem-humorada sobre uma situação do cotidiano, né? E para cada leitor, a intenção da leitura pode ser diferente. Como pode ser divertir, fruir a leitura, estudar o texto ou usá-lo para ensinar algo, certo? Chegamos ao final de mais uma aula. Nós podemos aí concluir essa temática de discurso e situação de comunicação, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender como em cada situação comunicativa nós precisamos adequar o nosso discurso por se tratar de um gênero textual, né? Em cada situação. E que a gente entenda também o papel de nós interlocutores nesses contextos de fala, certo? Se cuidem, fiquem em casa, só saiam se realmente for necessário. E não esqueçam de mostrar a atividade quando retornarem para a aula presencial aos professores de vocês, certo? Um beijo grande e até a próxima aula.